Olá pessoal, na videoaula de hoje estarei resolvendo um exercício de força elétrica. O exercício é: qual a força resultante em Q0 devido à ação de mais Q1 e de menos Q2? Nós temos então essas cargas pontuais arranjadas de acordo com o nosso desenho, sendo que mais Q1 está num dos vértices deste nosso triângulo, posicionado lá à esquerda. Nós temos menos Q2, posicionado no outro vértice, aqui à nossa direita, e nós temos Q0, estando lá na parte de cima deste nosso triângulo. Bem, sabemos que a força resultante é igual à força que 1 exerce em 0 mais a força que 2 exerce em 0. Estaremos calculando, então, individualmente a força que 1 exerce em 0 e depois que 2 exerce em 0, e no final estaremos somando as duas expressões. Então, a força que 1 exerce em 0 é dado por 1 sobre 4π ε0, que multiplica o produto entre as cargas Q1 e Q0, tudo isso divididos pela distância que as une ao quadrado. Note que a distância que as une ao quadrado é a hipotenusa gerada neste triângulo retângulo. Então, nós temos que dzinho ao quadrado mais dzão ao quadrado na raiz quadrada será igual a rzinho ao quadrado. Então, nós temos que nosso rzinho será igual a raiz quadrada de dzinho ao quadrado mais dzão ao quadrado. Como na nossa expressão nós temos r quadrado, nós estaremos substituindo então este valor aqui elevado ao quadrado, podendo então simplificar o nosso expoente ao quadrado com a nossa raiz quadrada. E isso ficará assim: a força que 1 exerce em 0 será igual a 1 sobre 4π ε0, que multiplica o produto entre as cargas Q1 e Q0, divididos pelo nosso rzinho ao quadrado. Como eu disse, estaremos simplificando a nossa raiz. d ao quadrado mais dzão ao quadrado. O mesmo ocorrerá para o nosso F de 2 em 0. Então, a força resultante de 2 em 0 será igual a 1 sobre 4π ε0, que multiplica os produtos entre as cargas Q2 e Q0, tudo isso divididos por rzinho ao quadrado, que será dzinho ao quadrado mais dzão ao quadrado. Nós iremos agora analisar como as forças estão agindo em Q0. Então, nós temos Q0 situado no topo do nosso triângulo, e nós teremos a força 1, 0, atuando radialmente, afastando Q0, pois ambas são positivas, e nós teremos a força que age de 2 em 0, atraindo Q0, pois o nosso Q2 é negativo. A nossa força resultante, então, é a soma desses dois vetores,
estará situada aqui. Estaremos decompondo, então, a nossa força resultante em termos de I e J. Então, nós temos este ângulo θ, originado entre F10 e a nossa força resultante, e o mesmo ângulo θ, originado entre F20 e a nossa força resultante. Então, vamos estar decompondo ambas as forças em termos de I e J. Nós teremos que a nossa força 10 será igual a força 10 que multiplica seno de θ J mais cosseno de θ I. Perdão. Mais a força 10 que multiplica cosseno de θ I. E para a nossa força 2 em 0, nós teremos a força de 2 em 0 que multiplica o seno de θj. Note que esse nosso seno aqui será negativo. Então, nós temos menos a força de 2 em 0 que multiplica seno de θj mais f de 2 em 0 que multiplica nosso cosseno de θ I. Em ambos os casos, nosso cosseno é positivo e só no primeiro caso da força de 1 em 0 que o nosso seno será positivo, estando aqui. E aqui será negativo. Então, nós faremos a soma de ambas as expressões para obter a nossa força resultante. Então, a nossa força resultante será igual f de 10 seno de θj menos f de 20 seno de θj. Nós teremos que isso será igual a f10 seno de θj menos f20 seno de θj mais f10 cosseno de θ I mais f20 cosseno de θ I. Como a carga de Q1 e Q2 são iguais, nós podemos considerar que f de 10 e f de 20 têm o mesmo valor. E nós estaremos substituindo em ambas as nossas expressões por f. E isso ficará como? A nossa força resultante será igual a f que multiplica seno de θj menos f que multiplica seno de θj mais f
que multiplica cosseno de θi mais f que multiplica cosseno de θi. Podemos estar então aqui simplificando esses termos e somando ambos aqueles termos. Então, nossa força resultante será igual a 2 vezes F vezes o cosseno de θi. Nós sabemos que o cosseno de θ será igual ao cateto adjacente sobre a nossa hipotenusa. Nosso cateto adjacente é Dzinho e nós encontramos que a nossa hipotenusa é igual a raiz de d² mais dzão ao quadrado. Então, nós teremos que a nossa força resultante será igual a 2 vezes a nossa força vezes nosso cosseno de θ, então, será igual a Dzinho divididos pela raiz de Dzinho ao quadrado mais dzão ao quadrado i. E substituindo então o nosso valor que encontramos para a força, nós teremos que a nossa força resultante será igual a 2 vezes 1 sobre 4π ε0. Então, nós temos 2 vezes 1 sobre 4π ε0, que multiplica o produto entre as cargas. Como nós consideramos que as forças são iguais, iremos considerar também agora que as cargas são iguais. Então, uma carga genérica que multiplica a nossa carga de prova, Q0, divididos pela distância que as une ao quadrado, nós encontramos que é d² mais dzão ao quadrado, que multiplica o nosso cosseno de θi, que multiplica, então, Dzinho sobre a raiz quadrada de Dzinho ao quadrado mais dzão ao quadrado. I. Vamos estar então simplificando aquela expressão e nós teremos que o nosso resultado será igual aquele 2 nós podemos simplificar com 4π ε0, então nós teremos 1 sobre 2π ε0, que multiplica nossas cargas Q vezes Q0 vezes o nosso D, tudo isso sendo divididos por Dzinho ao quadrado mais dzão ao quadrado elevado a 3/2 i.